Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma dica, a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje falaremos sobre velas. Faremos essa linda vela juntos. E se você gosta desse assunto, deixa seu like pra gente. O seu apoio é muito importante para nós. E se caiu aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhuma dica, nenhuma novidade. Quando falamos de velas, precisamos pensar em 4 pontos principais: o recipiente, a cera, o pavio e a embalagem desta vela. Precisamos primeiramente definir se essa vela será desmoldada de um molde ou se ela estará dentro de um recipiente. Então, por exemplo, este passarinho aqui, ele foi desmoldado de um molde. Ó, esse passarinho saiu de um molde, mas já essa vela que está aqui embaixo está dentro de um recipiente. Quando a vela é desmoldada, ela precisa se autoestruturar. Já quando trabalhamos num recipiente, não há problema nenhum se a vela é mais molinha, se ela é mais estruturada, já não temos esse problema. Para fazer, por exemplo, a vela da nossa aula, nós usamos um molde de silicone. Todos os moldes estão disponíveis no nosso site www.irmansboy.com.br. Corre lá, confere que todos os moldes que nós usamos estão lá. Mas voltando, para fazer a rosa, nós usamos um molde de silicone. E para fazer a vela, nós improvisamos um molde. Nós usamos, um cano PVC. Olha só, cortei lá o pedaço de cano que eu queria e usamos o cano PVC como molde da nossa vela. Então, seja num molde de silicone, ou seja, nesse molde que eu vou desenformar, eu preciso trabalhar com uma cera mais dura, porque ela precisa a vela precisa se autoestruturar. E aí nós vamos para o segundo ponto importante, que é a escolha da cera. O principal fator para a escolha da cera é o recipiente que você escolheu. Se vai ser uma vela desmoldada de um molde ou se vai ser uma vela em um recipiente. Se for uma vela desmoldada, precisamos de ceras mais durinhas. Se for uma vela num recipiente, podem ser ceras mais emolientes, mais molinhas, com um ponto de fusão mais baixo, né? Ela fica, vamos dizer assim, ela queima numa temperatura mais baixa. Então, assim, se está muito calor, ela já começa ali a amolecer aos poucos. Então, essa decisão é muito importante. A cera tem tudo a ver com o recipiente que será usado. Nós temos no mercado infinitas possibilidades de cera. As ceras naturais, como a cera de coco, cera de soja, cera de palma, como também a parafina, né? Antigamente a gente só tinha parafina para fazer as velas. Hoje a gente tem aí uma infinidade de ceras. Mas a parafina tem a questão de não ser natural, dela liberar alguns gases tóxicos aí que em grande quantidade pode fazer mal para o ser humano. Então, aos pouquinhos aí nós estamos deixando de usar as parafinas ou usando as ceras mix, que tem ceras naturais com um pouquinho de parafina, né, só para dar aquela dureza necessária na vela. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o nosso e-book. É um e-book de presente, totalmente gratuito. É só você clicar no link, nos chamar, que eu vou te presentear com esse e-book. Um e-book que nós falamos de todas as ceras. Não, nem todas, né? Porque são muitas no mercado. Vamos dizer assim, as principais ceras do mercado. Hoje nós temos muitos mix de ceras. A cera de coco, por exemplo, ela é bem emoliente, ela é bem molinha, né? A cera de abelha também é bem molinha. Já a cera de soja, a cera de palma são mais duras. Mas se você usa só a cera de soja,
ela tende a rachar a vela. Então, a gente parte para os mix, né? Uma cera de soja misturada com cera de coco, algumas têm um pouco de parafina, tem vários mix no mercado que deixam a cera mais durinha. Ou, se você vai fazer uma cera em recipiente, usa cera pura, só a cera de coco mais emoliente, que ela vai ter ali o vidro, ou o cachepô de gesso, ou de cerâmica, para conter essa vela. Ó, eu tenho aqui a cera que eu usei para fazer o trabalho desse vídeo, tá? Alteza, tá? É uma cera de coco. Tá escrito aqui, cera de coco 100% pura. Eu não entendi se é 100% pura, que é só cera de coco, 100% cera de coco, ou se é cera de coco 100% pura, livre de impurezas. Não sei dizer. Eu li aqui nas aplicações, eu li tudo que tinha aqui, em nenhum lugar fala que é um mix de cera, só diz cera de coco. Mas ela é uma cera bem durinha, tanto que nós fizemos aqui todos os trabalhos de molde no tubo PVC e ela é bem durinha. Então eu não acredito que ela seja uma cera 100% de coco. Ela deve ser um mix de ceras, tá? Porque a cera 100% coco, ela é bem molinha, ela é bem emoliente, ela é, na hora que você tira do molde, você perde alguns detalhes, porque ela é uma cera bem molinha, tá? Então, não adianta eu dizer esse mix é bom, essa cera é boa, essa cera não é boa. É muito legal vocês testarem as ceras, né? Vai investir nesse trabalho, compre uma cera de cada, experimente, teste, anotem os seus experimentos, que aí vocês vão se adaptar melhor a uma cera para recipientes e a uma cera para moldes, tá bom? O que eu tenho a dizer para vocês é que algumas ceras, ela exala o aroma muito melhor que outras, né? A cera de coco, por exemplo, é uma cera maravilhosa, ela exala muito bem, né, o aroma. Então você pode ver que a maior parte dos mix, né, de ceras tem a cera de coco, para você ter aí nesse mix a propriedade desse exalar o cheiro com muito, né, a fragrância fica muito mais presente quando você queima a vela. Mas ela vai ter a desvantagem de ser muito emoliente, então você mistura aí com uma cera de soja, uma cera de palma, você vai aí fazendo um mix e tem muitos aí no mercado para vocês escolherem. Para derreter essa cera, você pode usar ou uma panela em banho-maria, tá? No seu fogão convencional, ou um fogareiro elétrico, tá? Com uma panelinha de ágata aí que você pode controlar a temperatura. Eu vou usar um fogareiro elétrico bem baixinho. E cuidado, pessoal, ao derreter a vela, nunca deixem a vela derretendo sozinha. Qualquer cera entra em combustão em alta temperatura, pega fogo mesmo, tá? É experiência própria, pega fogo de verdade. Então, nunca deixem a vela ali derretendo sozinha, sempre presente, mexendo de vez em quando. Outro ponto importante também é a essência e o corante. O corante você pode colocar ali em qualquer momento, um corante próprio para velas, ou se você não tiver, você pode raspar giz de cera, tá? Raspa o giz de cera ali na sua vela derretendo, que essa cera também vai derreter e os corantes vão pegar em toda a cera que está sendo derretida. Agora, a essência, cuidado, a essência precisa ser lipossolúvel, tá? Solúvel em gordura, solúvel em óleo e não hidrossolúvel, que é solúvel em água. As hidrossolúveis só funcionam para cosmética, para sabonetes, para cremes, para produtos cosméticos. Nós estamos trabalhando com velas e precisamos de algo gorduroso. Então vamos trabalhar com essências lipossolúveis. Tomem cuidado ao fazer a compra dessa essência. A essência, ela não pode ser colocada imediatamente após a cera estar toda derretida. Você precisa controlar a temperatura na qual essa essência vai ser colocada, tá? A cera, quando ela está muito quente, na hora que você coloca a essência, ela evapora,
ela separa a essência do óleo, fica uma manchinha de óleo no fundo, fica bem horrível. E aí você não vai ter mais a propriedade dessa essência se misturar à cera e exalar o aroma ao ser queimada. Então, cada cera tem um ponto de fusão diferente, né? Que é o ponto de derretimento. E você tem aí sempre 10 graus aí abaixo para colocar a essência. Então, você tem ceras que estão totalmente derretidas, com 75 graus, você vai trabalhar com a essência a 65 graus. No nosso e-book a gente está falando sobre isso. Cada cera ali a gente coloca o ponto de fusão e o equivalente aí é mais ou menos 10 graus a menos para você colocar a essência, tá bom? Então um termômetro culinário, né, desse que você coloca assim dentro da panela, é importante para vocês controlarem a temperatura. Normalmente abaixo de 60 graus é quando nós podemos colocar a essência, tá bom? Então vamos derreter essa vela, vamos derreter essa cera, colocar aí no nosso tubo PVC e no nosso molde, para depois passarmos para o quarto ponto.
agora, com a nossa vela pronta, vamos falar sobre o pavio. Parece tão simples, mas é algo muito importante para a sua vela. Normalmente a gente encontra aí no mercado esse pavio mais simples, já parafinado, e o mais fino, tá? Esse pavio mais fino, que é o pavio de 1 milímetro, ele vai servir para velas até o diâmetro de uma vela de 7 dias, mais ou menos. Mas não existe só esse diâmetro de pavio. Nós temos pavio com 2 milímetros, nós temos pavios com 3 milímetros, nós temos cordão para pavio de 8 milímetros. Cada espessura de pavio vai servir para um diâmetro de vela, tá? Então, o que acontece se eu usar um pavio muito fino, por exemplo, numa vela como essa? O ideal para essa vela aqui é um pavio de 2 milímetros. O de 1 milímetro, como eu falei, serve para o diâmetro até de uma vela de 7 dias. Se eu usar um pavio muito fino aqui, ele não vai queimar a vela toda e formar aquela piscininha. Ele vai fazer um buraco assim no meio, ele vai queimar até o diâmetro de uma vela de 7 dias e vai fazendo aquele buraco, vai ficar quase que uma luminária, né? Porque ele vai deixando o cera em volta. Por que aconteceu isso? Porque o pavio não foi o suficiente para queimar a vela toda. Como eu vou saber qual pavio eu devo usar? Testando. Não tem outra forma. Quando vocês criam um modelo de vela, é necessário criar fazer 3, 4 versões dessa vela que vocês criaram com pavios diferentes, com espessuras de pavio diferente, com o pavio de madeira, que é muito legal, com 3 pavios na mesma vela, também é muito legal, para vocês entenderem como essa vela vai se comportar na queima. Então, às vezes vocês têm velas, né, que vocês colocam num cachepô bem largo, assim, com um diâmetro largo. Não adianta colocar um pavio, ela jamais vai queimar por inteiro. Então, uma solução é colocar 3 pavios, ou colocar um pavio bem grosso. Como nós vamos saber? Testando, só testando. Todo artesão que trabalha com velas, ao criar um modelo de vela, ele faz várias versões dessa criação com pavios diferentes para entender o comportamento. Porque senão o cliente vai ligar, olha, mas a vela não queima inteira, olha, fez um buraco, olha, não queima inteira, enfim, né? Então, para não haver reclamações, para você entregar um produto de qualidade, você precisa testar. Criar é muito legal, é muito bom, mas testar é muito importante. Você conhecer o comportamento do produto que você criou. Às vezes, a cera que você está usando é mais molinha, o pavio mais fino já resolve, né? Porque ela já vai conseguir queimar inteira. Mas na cera que você está usando agora, que você escolheu, que é um mix, ela é mais durinha, o pavio fino já não vai se comportar da mesma forma, vai demorar mais para derreter, vai demorar mais para queimar, vai fazer o buraco, não vai fazer a piscininha de cera, né? Piscininha que eu falo é aquela cera toda derretida, né? Pensa na vela de 7 dias, pensa na vela de 7 dias que quando vai queimando, ela vai ficando dentro do plastiquinho, aquela piscininha de cera queimada até ela terminar de queimar inteirinha. Então, isso é muito, muito importante. Então, façam os seus testes para escolher o pavio. Para segurar o pavio no nosso recipiente, seja no molde ou seja no recipiente, existem várias coisas aí no mercado. Tem segurador de pavio, tem pauzinho com um buraco no meio, bom, tem infinitas coisas. Mas vocês podem pegar 2 palitinhos, passar um elastiquinho e fazer tipo um hashi para segurar, tá? Eu não tinha nenhum palito, eu usei 2 pincéis mesmo para segurar a vela ali na hora, eu usei 2 pincéis. Então esse não é o problema. O problema é você centralizar perfeitamente o pavio, tá? Se você, no teste, né, se é uma vela que você já testou e ela queima inteira, ela faz a piscininha completa, não tem muito problema se você colocou um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá o pavio.
Agora, se o pavio está errado naquele modelo de vela, vocês vão ver que o buraco que ela vai fazer vai ficar torto, né? Então vai ficar um buraco mais para um lado do que para o outro. Então, centralizar é sempre uma boa pedida, centralizar direitinho para vocês não terem problemas com essa vela. Vela assim, né, contida aí num vidro, num recipiente, a embalagem é meramente ilustrativa. A embalagem é para deixar visualmente a peça mais bonita, né, para o cliente se encantar desde que pega a embalagem até abrir o produto. Então a embalagem é de verdade meramente enriquecedora. Então aqui tem um lacinho, eu poderia colocar numa caixinha, ou numa caixinha transparente, ou numa caixinha de papelão. Não é problema. Agora, se você trabalha com a vela estruturada, né, a vela que se sustenta por si só, alguns cuidados devem ser tomados. Para essa vela derreter aqui dentro, sem vazar para fora, né, para que a pessoa possa usar sem um recipiente embaixo, eu passei um plástico em volta, igual a vela de 7 dias, para ela ir queimando aqui dentro desse plástico. Usamos aquele plástico assa-fácil, sabe, que você compra para assar frango? É esse mesmo. Que tem gente que usa celofane? Tem. Mas eu já vi celofane pegar fogo, né? Dependendo aí do celofane que você compra, eu já vi pegar fogo. Esse, como é para ir no forno, eu tenho certeza que não vai pegar fogo, tá? Então eu uso sempre esse assa-fácil. É como se eu fizesse um recipiente para minha vela estruturada, para que ela queime dentro desse plástico, forme a piscininha e queime por completo. Aí alguns cuidados. Essa vela aqui, ela está, a parte da rosa, ela está um pouco para fora, tá vendo, ó? Um pouco para fora do plástico que eu criei. Isso vai derreter para fora? Vai, tá? Então, essa vela, você ou faz uma rosa menor, para ela ficar contida dentro do diâmetro da vela que está embaixo, ou você vende ela junto com um porta-vela, tá? Ou se não quer vender junto com o porta-vela, na embalagem precisa de uma explicação que essa vela precisa estar em um recipiente para ser queimada. Isso é importante. Aquela etiquetinha que você coloca com os cuidados faz parte da embalagem, tá bom? Então, eu criei esse modelo, eu queria essa rosona assim em cima, mas isso aqui para fora
vai dificultar ela queimar só por dentro do plástico, ela vai vazar, tá? Então o seu cliente tem que estar ciente disso. Ó, essa aqui, por exemplo, se não tivesse esse rabinho aqui para fora, que eu poderia ter cortado aí com uma faquinha, esquentar uma faquinha e ter tirado, poderia, mas esse rabinho para fora vai vazar para fora, tá? Na hora que começar a queimar aqui, ele vai amolecer e ele vai vazar. O resto, ó, tá tudo dentro do diâmetro da vela que está embaixo, então ele não vai vazar. Agora aqui vai. Poderia até cortar e aí ter uma vela que iria queimar só dentro deste plástico. E claro que uma etiqueta bonita, flores, né, detalhes, fitas, laços, cordões, sempre dão aquele encanto, aquele charme que vai deixar a sua vela, além de muito bem feita, aromática, também visualmente perfeita, aquela vela que encanta, né? Aquele produto que encanta o seu cliente, mesmo sem ele ter testado ainda, mesmo sem ele ter acendido, na hora que ele recebe, ele já recebe aquele impacto, aquele encanto. Do nosso vídeo, deixa seu like pra gente, o seu apoio é muito importante para nós. E se caiu aqui de paraquedas, se inscreve. Gostou? Se inscreve, ativa o sininho, assim você não perde nenhuma dica, nenhuma novidade. Beijocas para todos!